Ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Na Bíblia Viva, diz assim, portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. E na Bíblia Mensagem, ele traz esse texto assim: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perca de tempo. Esse versículo do capítulo 58, ele está no maior, ou de 1 Coríntios 15, versículo 58, ele está no maior capítulo que fala sobre ressurreição. Se os irmãos lerem o capítulo 15 de 1 Coríntios, vai ver que Paulo está falando de Cristo Jesus ali, sobre a ressurreição, e sobre como aconteceria e por que aconteceria, o que, se não houvesse, o que não aconteceria. E ele termina esse texto, essa palavra, com esse versículo, nos desafiando a andarmos conforme a palavra do Senhor, ali trabalhada no capítulo 15. O versículo é uma chamada, é um convite, é uma convocação para todos nós. Não só para aquele povo ali, mas para todos nós. Paulo está dizendo ali na palavra do Senhor: à luz da ressurreição, vivam de maneira diferente. À luz da vitória de Cristo, porque ele fala da ressurreição como vitória de Cristo Jesus, vivam com esperança firme. À luz da eternidade, vivam com propósito. Agora, minha pergunta eu não poderia deixar de fazer é assim: você acredita na ressurreição de Cristo Jesus, que Cristo ressuscitou e vivo está? Você acredita na eternidade? Eu já disse, meus irmãos, não sei se eu já falei aqui, mas os irmãos vão ouvir eu falar isso constantemente. Eu não sei como eu estaria emocionalmente se eu não cresce na eternidade. E se eu não crescer em Cristo Jesus, é claro. Não adianta só crer que vai ter uma eternidade na minha vida, porque a Bíblia é clara: aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador vai ter uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. Mas aquele que não aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a sua eternidade vai ser triste. Eu vi um post do Silas Malafaia, do qual eu não sou fã, deixa eu dizer bem aqui, mas ele novinho, e ele disse assim: sabe como vai ser o inferno? O inferno vai ser um momento de solidão. As pessoas vão estar ali sozinhas, cheia de gente, mas aquela treva densa e uma solidão profunda. Porque lá não terá a presença de Deus. Lá terá também a consciência de que eu estou aqui, quem estiver ali, de que ele teve oportunidades, de que ele conheceu o caminho. E ele não quis aceitar. Então Paulo está nos chamando, nos convocando para que nós possamos viver de maneira diferente, termos uma esperança firme, termos uma vida com propósito, para que nós, através do nosso viver, das nossas palavras, possamos levar o Evangelho de Cristo Jesus. Como o Levi colocou aqui, chega-se dezembro, a gente desliga, parece que desliga os problemas e liga o automático da festa. Aí nós pensamos no Natal, pensamos no Ano Novo, e não sofremos tanto com as nossas dívidas, com nossos problemas, mas aí chega janeiro, não sofremos tanto, não olhamos tanto para como estamos vivendo diante do Senhor, porque tudo é festa, mas chega janeiro, e agora? Meus irmãos, quando era mais novo, eu ficava pensando como o calendário do dia a dia é algo tão sem utilidade, porque hoje é domingo, amanhã é
terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois de domingo vem de novo. Né? Aí vem janeiro, fevereiro, março, abril. Aí eu comecei a pensar, imagine eu sem essa esperança. Porque daí a gente, quando chega quarta-feira cansado, a gente pensa no quê? Está chegando a sexta-feira, eu vou poder descansar. Mas aí, quando nós olhamos para essa eternidade, onde nós não vamos ter mais segunda, terça, quarta, quinta, será um eterno diante do Senhor, como estão as nossas vidas? Será que nós estamos vivendo de maneira diferente? Nesse ano que passou e nesse ano que inicia-se? Inicia um novo ano, com novos projetos, ou os mesmos projetos, com novos problemas, ou os mesmos problemas, como eu tenho vivido. E hoje, meus irmãos, eu quero caminhar com os irmãos aqui, não rapidamente, porque eu tenho o costume de falar um pouquinho mais. Né? Aí a Mari falou, pastor, qualquer dia eu vou pôr você lá com as crianças. Aí o senhor ficar 40 minutos, 50 minutos com as crianças, você vai ver como é bom. Então eu quero ser rápido, mas eu quero olhar para vocês aqui e nós olharmos como nós podemos responder a essa exortação de Paulo, porque Paulo ele fala para nós vivermos com firmeza, constância e abundância. Será que o ano de 2025 eu viver com essa firmeza, com essa constância, com essa abundância? E se eu não vivi, como eu posso viver? Se eu vivi, como eu posso melhorar? Porque aqui Paulo chega no final do capítulo e faz essa exortação para mim e para você. Porque ali, voltando só um pouquinho no capítulo, para nós entendermos um pouquinho o contexto, ele no capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição de Cristo, sobre a esperança dos cristãos nessa ressurreição e sobre a vitória à morte. Sobre a morte. É um capítulo muito importante porque, meus irmãos, se Cristo não tivesse vencido a morte, eu e você estaríamos perdidos. Não bastava Deus se formar, tornar homem, viver aqui e morrer. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você estaríamos sem esperança nenhuma. E Paulo aqui vai trabalhar isto. Por isso, no último versículo, ele faz essa exortação. Ele traz esse assunto e fala assim, seja firme. Seja constante, seja abundante. Porque quando nós somos dedicados à obra de Deus, com essa confiança, com essa postura, o nosso trabalho não é em vão. E é sobre essas exortações que eu quero trabalhar com vocês aqui. Paulo ele começa esse versículo com uma conjunção. Eu pedi até por, não sei, passa para mim, Bi, lá na conjunção. Eu estava lendo alguns comentários, Paulo ele começa o versículo com essa conjunção aí conclusiva. Essa conjunção, portanto, ela introduz um assunto, ela introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de raciocínio. Ou seja, Paulo vem explicando e ele conclui dizendo, portanto, meus irmãos, como nós lemos lá na Bíblia Mensagem, ela vai dizer assim, diante de tudo isso que eu falei para vocês, sejam. E algo que um dos comentaristas ali frisou, ele diz que toda vez que Paulo usa a palavra portanto, isso significa que ele vai aplicar uma grande verdade espiritual para a nossa prática diária. Quando ele usa o portanto ou diante de tudo isso, agora vocês devem, é algo que deve nos chamar a atenção. Porque ali vai trazer algo prático para a minha vida como pessoa, para a minha vida como igreja de Cristo Jesus. E nessa noite eu quero olhar essas exortações. A primeira exortação que Paulo nos traz aqui é sede firmes. Antes de vermos o que significa ser firme, você crê que você está sendo firme diante do Senhor? Olha para a tua vida um pouquinho agora. Você tem sido firme. Porque a palavra firme aqui, no sentido do que Paulo está dizendo, significa manter os pés no chão. No chão certo. No caminho
certo. Não viver escorregando, não viver mudando a sua vida. Não viver sendo levado pelas ondas ou pelas novidades deste mundo. Ali em São Paulo, eu passei como crente, como pastor, por várias ondas dentro do povo evangélico. Várias ondas. E eu via que muitas pessoas iam nela e acabavam se frustrando. Acabavam se perdendo. Porque era modismo. E muitas vezes nós estamos indo no meio pelos modismos da vida. Mas aquele que está firme, ele mantém a sua visão naquele que ele crê. Firmeza dentro disso daqui, meus irmãos, de não ser levado, de permanecer firme. Eu quero dizer que firmeza não é teimosia. Firmeza é convicção. E olhando para a nossa vida em Cristo Jesus, será que você é convicto do que você crê em relação à palavra do Senhor? E olhando para o nosso contexto, novamente vem-nos a pergunta, será que eu creio na ressurreição? Ou eu ponho, olha, eu até acredito na ressurreição, mas para ir viver eternamente com Deus, será que a gente coloca alguma suposição? Será que tem algo que eu e você devemos fazer para podermos viver na eternidade com Cristo Jesus, além de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Porque muitas vezes eu já ouvi, meus irmãos, e aqui você também pode ter ouvido, olha, você para estar com Cristo, você tem que usar roupa A e B, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Será que é isso? E aí eu não deixo, e quando eu falo aqui você ir pelas ondas, meus irmãos, não é que eu não devo mudar, tudo bem? Eu creio que a mudança, ela tem que estar condicionada à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Também, firmeza não é orgulho, é maturidade. Somos maduros, e como eu me torno maduro? Conhecendo a vontade do Senhor. Eu sou salvo. Nós temos que ter cuidado nisso. Como eu me orgulho de ser salvo? A gente tem que ter cuidado com esse orgulho. Como é bom ter Cristo Jesus como Salvador, mas eu não fiz nada para poder ter a minha salvação. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do meu pecado e eu sou salvo por Cristo Jesus. Eu tenho essa convicção. Firmeza não é inflexibilidade. Firmeza é fidelidade à verdade. Tem um texto que diz que as pessoas erram porque não conhecem a palavra do Senhor. Tem outro texto que foi dito muito por um político aí que dizia: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, e o texto ali diz que alguns creram no nome de Jesus, e Jesus chega para eles e fala assim: se vocês viverem conforme a minha vontade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é inflexibilidade, sou inflexível, não canta isso, não veste aquilo, não faz aquilo. Não. A minha firmeza é na fidelidade da palavra do Senhor. E hoje, como nós vemos aí, nós vivemos aí em tempos difíceis, em dias que eu não consigo entender. Nós vivemos aí em tempos confusos, que o certo é errado e o errado é certo. Mas o que é isso? Até alguns anos atrás, era errado fazer alguma coisa. Por lei, hoje é certo. E se você fizer o que era certo, você está errado. Mudou as coisas. Vivemos em tempo de relativismo. E relativismo é a visão de que
tudo é certo. Vivemos num tempo de não ter o absoluto. Ou seja, a minha vontade impera. Não existe um absoluto. Deus, pecado, não existe. Pecado é aquilo que eu entendo que é pecado, não o que a Bíblia diz. E aí eu posso ter mais. Eu entendo que é pecado, não o que a lei diz. É minha posição. E aí nós muitas vezes, meus irmãos, como salvos em Cristo Jesus, estamos num relativismo religioso, dizendo, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Cristo Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo Jesus que pagou os nossos pecados, que pagou a nossa salvação. Nós também vivemos em tempo, meus irmãos, de questionamento. Tudo é questionado, tudo. Nós não aceitamos mais pela fé. Nós temos que ter cuidado com isso. Estar firme é você ter a convicção, lembra disso? Você ter a certeza de que aquilo é certo. Nós não temos. Mas fulano fala isso, Beltrano fala aquilo. Será que nós não estamos errados? Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz, fiquem firmes, firmes na palavra, firmes no evangelho, firmes na fé, firmes na verdade, firmes nos nossos compromissos espirituais, firmes em termos de um caráter semelhante a Cristo Jesus, firmes nas nossas convicções, que a palavra do Senhor, ela é absoluta, que a palavra do Senhor, ela é uma regra de fé e prática para a minha vida. Eu ouvi de um jovem um dia me dizendo assim, pastor, cuidado, o senhor tenta impor a sua religião em cima dos outros. Não, não imponho religião. Eu não sou religioso porque a religião não salva. Religião não salva. Se você está numa igreja batista ou na igreja batista prudentina pensando que você vai ser salvo por causa dessa igreja, você não vai ser salvo. Quem salva é Cristo Jesus. E eu não posso deixar de dizer que o único caminho é Cristo Jesus, não há outro caminho. E a gente estava conversando sobre isso, sobre a salvação, sobre posturas que hoje envergonham a raça humana. Da raça humana. Não é impor. Viver firme na esperança da ressurreição. Ser firme é ter uma base sólida na sua vida, da palavra do Senhor. Quando nós olhamos, meus irmãos, no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, eu gosto muito desse pedaço, quando Jesus fala dos 2 fundamentos. Estar firmes, nós só podemos estar firmes quando nós estivermos ancorados, firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Na primeira mensagem eu preguei aqui, eu trouxe ali uma ilustração ali em Bauru, quando os coqueiros enormes caíram uma ventania. Eles não estavam firmes, as suas raízes eram rasas. Mas firmeza é quando nós vemos aí o vento balançando árvores, o mar batendo nas árvores e ela não cai. Como você está? Onde você está fincada a sua raiz? Será que você está firme no Senhor? O Salmo 125:1 diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Para mim estar firme, o salmista é claro, confia no Senhor. Você tem confiado? Se você quer continuar firme, confie no Senhor. Em tempos de desafios, nós vivemos um desafio tremendo, meus irmãos. Eu não sou muito de ler, não gosto muito de política, por frustrações que Deus conhece, mas eu estava vendo essa atitude do Trump. Vai lá, invade um país e tira o seu presidente. Ameaça outro país acolá. Aí eu fico pensando, quando virá a guerra?
Meus irmãos, isso não existe, eu nunca mais vi isso. Nunca mais vi, não, eu não vi. Aqui, se alguém participou da Segunda Guerra Mundial, viu isto. Mas nós não vemos mais isso, não existe isso. E está tendo isso, tempos difíceis. Mas onde está a nosso olhar, a nossa fé? Nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Um dia eu estava aqui numa pregação e o pastor Renato ele falou assim: sabe por que eu tenho certeza que eu sou salvo? Porque Cristo prometeu. É simples assim. Hoje o Marcão falou isso, né, Marcão? Na lição da palavra. É a promessa do Senhor de salvação. Cristo prometeu, eu creio, eu aceitei, eu recebi, eu sou salvo. A minha salvação, meus irmãos, ela foi bem racional. Não teve nada de eu não chorei, eu não... mas tem outras pessoas que choram, outras pessoas são tocadas. Mas é a promessa. Você tem se agarrado às promessas do Senhor? Então fique firme no Senhor. Segunda exortação que Paulo nos traz, está ali na segunda palavra, sede inabaláveis e constante. Sermos inabaláveis, sermos constantes. Agora parece que Paulo ele sobe um degrau, né? Ele diz: seja firmes, mas além de ser firme, você tem que ser inabalável, você tem que ser constante. E ser inabalável parece que é outra dimensão. Inabalável, meus irmãos, significa nada consegue me tirar do lugar onde Deus me colocou. Nada consegue te tirar do lugar onde Deus te colocou. É assim. Eu não sei se você já teve crise. Eu li um livro, não sei se você já ouviu essa frase, Edna, que diz assim, que toda segunda-feira de manhã o pastor pensa em desistir de tudo. O pastor brincando ali, tantos problemas. Mas será que você está ali inabalável, você está ali constante, firme, ali na onde Deus te colocou? Você sabe onde Deus te colocou? Você sabe o que Deus quer que você faça em seu reino? Mas eu não vou tratar disso agora, tá bom? Quero tratar aqui, olhar com você, que se você está inabalável, se você está firme ali, está constante na presença do Senhor. Ou só a firmeza Meus irmãos, a pressão vem. E como vem? Mas você ali continua inabalável na presença de Deus. A crítica vem, o cansaço chega, o desânimo bate. Mas você permanece na presença do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, seja inabalável, seja constante. O crente inabalável não é crente sem luta. As lutas vão vir. É crente que permanece na presença de Deus, mesmo no meio da luta. E como isso é difícil, meus irmãos. Como isso é difícil você estar com problemas, com dificuldades, com lutas. A dificuldade não é só minha, só sua. Um dia, lendo sobre o Salmo 37, diz que ali Davi ele chega para Deus e fala: Deus, como aquele ímpio pode se dar bem melhor que eu? Eu li porque eu me senti assim. Não olhando, comparando com a minha vida, mas olhando aí na política, no mundo, pessoas que são cruéis, que roubam merenda da escola, das crianças, pessoas que não investiram nos aparelhos, e quanta gente morreu, e tão bem, tão cheio do dinheiro. E a gente que quer permanecer na presença do Senhor, muitas vezes está com tantas lutas, com tantas dificuldades, não é fácil. E muitas vezes você fala: não vale a pena, será que vale a pena? Quanto roubo, e você aí declarando o seu imposto de renda, pagando.
Eu soube que o imposto de renda sobre o arrecadamento aí foi chegou no 1 trilhão. E aí vão cortar a verba da saúde, da educação. Vale a pena. Não dá essa vontade de desistir. Muitas vezes é isso que Paulo está mostrando. Isso vai vir, mas eu vou continuar firme, fazendo a vontade do Senhor, constante, ser constante, não viver de inconstância. A tempestade pode até me balançar, mas nunca me derrubar se eu estou firme na presença do Senhor, se minha raiz está em Cristo Jesus. Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo nos lembra que, nesse texto que nós estamos lendo, que a obra do Senhor não é feita de forma intermitente, mas com regularidade e compromisso. Por causa da firmeza que estamos em Cristo Jesus. Ele diz para mim estar constante. Você tem sido constante? Eu tenho um amigo aqui da igreja que ele levanta 5 horas da manhã. Aí ele lê a Bíblia com a esposa e depois ele vai ficar andando no quintal dele orando ao Senhor. E a última vez nós conversando, ele disse que isso não é fácil. Eu achava que ele fazia isso com tanta facilidade, rapaz. Não, Zé? Sabe que ele levantava assim, com toda a alegria. Ele falou, não é fácil. Mas ele tem uma constância, mesmo sem vontade. Ele continua na presença do Senhor. Você tem estado na presença do Senhor? Porque se eu não estou, meus irmãos, na presença do Senhor, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não busco o Senhor, a conhecer a Deus, como eu vou andar? Hoje nós falamos de como eu posso conhecer a Deus de manhã, na escola bíblica dominical. E ali, Timóteo me ajuda. O Timóteo deu aula hoje, mas ali ele diz assim, as coisas do mundo, porque Deus se revela indiretamente e diretamente. Através da história, as coisas da história vai me fazer eu conhecer a Deus, saber quem é Deus. Depois ele me revela através da palavra, da Bíblia. E a Bíblia me vai fazer eu conhecer as grandezas de Deus. Mas ele disse que eu só vou conhecer a graça de Deus se eu tiver comunhão com Ele. E a graça eu sentir o seu perdão, eu sentir o seu amor, eu sentir o seu sustentar, eu sentir, mesmo diante das percas, mesmo diante das tempestades, Deus estará comigo, porque eu tenho comunhão com Ele. Como foi falado do filho aqui. Você ter comunhão com o seu Pai. Por isso nós devemos ser constante na presença do Senhor. Paulo nos exorta a sermos constantes. E muitas vezes o que atrapalha a nossa constância é o pecado. E talvez o pecado tenha te atrapalhado. E você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa entregar a Deus. Muitas vezes, e meus irmãos, aqui o pecado, quando fala de pecado, a gente lembra do quê? Do pecadão. Mas talvez não. Talvez o pecado de passarmos tempo aqui, 2, 3, 4, 5, 6 horas olhando TikTok, olhando Facebook, olhando o Instagram. Mas pastor, eu só olho as coisas de Cristo Jesus, olho os versículos, pregações, eu até tento escutar. Mas eu não tenho comunhão com Deus verdadeiro. Talvez, meus irmãos, algum problema de relacionamento nos atrapalha. Coração duro. Relação com a esposa, com os filhos, isso tem me atrapalhado. Eu estar constante na presença do Senhor. Precisamos entregar isso para Deus e deixar Ele agir. Um camarada que me traz um exemplo de constância, e os irmãos podem ler o livro, ali é Neemias. Neemias foi um homem constante. Ele sai para construir um muro, nada o atrapalha, nada. E ele ali
foi zombado, ele foi pressionado, ele foi ali, mas ele continuou firme, constante, porque ele sabia o que ele tinha que fazer e nada tirou ele da vontade do Senhor. O terceiro exortação que Paulo traz aqui, a terceira exortação que Paulo traz aqui é sempre sermos abundantes na obra do Senhor. Abundante, irmão, significa fazer mais do que o mínimo. Ser abundante. Paulo diz assim, ó, ele começa a dizer assim, ó, sempre abundantes. Façam a obra do Senhor com abundância. Mais do que a obrigação. Quantas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor por obrigação? Eu passei um dia numa igreja e estava cheia, né? Cheia de carro, cheia de gente. E aí eu tinha um amigo ali, eu comentei com ele e falei, olha que legal, né? Ele falou, pastor, eu já fui daí. Veio cumprir tabela. Está aqui, e aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não está nem aí com a sua vida. Ser abundante não é fazer por obrigação. Mas é fazer com alegria, é fazer com entrega, com renúncia daquilo que eu creio que vai agradar ao Senhor. Acho que nós tivemos culto aqui no dia que jogou um time aí, a final que o time ganhou. Aí foi o aniversário, foi o aniversário que teve o time do Corinthians jogando? Da nossa igreja? Acho que foi no domingo, né? Cadê o corintiano ali? Ele dando risada. E muita gente não veio por causa do Corinthians. A gente tem que ter cuidado com nossas prioridades. Porque quando a prioridade é servir a Deus, nós vamos fazer com abundância. Não que é pecado assistir jogo, tá, irmãos? E até se você fosse no estádio, eu ia falar, pô, legal, né? Comprou o ingresso, e aí um time que estava perdendo quase tudo, ia cair, ser rebaixado. Ganhou. Tinha que ir. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós devemos servir com a entregar as nossas vidas ao Senhor. Servir com zelo, servir com paixão, isso é ser abundante. A abundância não é somente quantidade, mas qualidade. Como você tem servido ao Senhor? Isso tem sido prioridade na sua vida? Onde há amor, sempre haverá abundância. E nós sabemos disso, né? Nós amamos nossos filhos e nós queremos o melhor e nós damos o melhor para nossos filhos. Deus nos chama a servir com excelência, dedicação e alegria. Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E servir aqui, meus irmãos, não é só a Deus. Eu sirvo a obra do Senhor, no meu serviço, eu sou referência, porque eu sou do Senhor, eu faço pelo Senhor. Deus procura pessoas seus servos, seus filhos, que sirvam com abundância. Como você tem servido ao Senhor? Você tem sido abundante? Você tem dedicado tempo? Eu tinha um pastor que ele me dizia que a gente deveria dar o dízimo do nosso tempo por dia. Aí seria 2 horas e 40 minutos por dia ao Senhor, no louvor ao Senhor. Mas nós devemos servir ao Senhor com abundância, com dedicação. Eu sirvo ao Senhor com abundância. Eu sirvo ao Senhor com firmeza. Eu sirvo ao Senhor com constância. Você tem servido ao Senhor assim? E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Esse é o fundamental do texto. Ele diz, olha, vocês, depois de ouvir tudo isso que Cristo fez por vocês, vocês devem servir com firmeza, vocês devem servir com constância, você deve servir com abundância, porque tudo que você faz pelo Senhor, para o Senhor, não é em vão.
E ele não está dizendo só aqui, lembrando novamente, não é só aquilo que eu faço no reino do Senhor, mas em todas as coisas, como eu sirvo as pessoas, como eu sirvo a minha família, como eu sirvo, tudo não é em vão. Tá? Mas algo interessante, de novo, na palavra sabendo, Paulo diz assim, ó, vocês vão servir, vocês vão estar firmes, constantes, serão abundantes, porque vocês sabem. E aí, meus irmãos, é você saber. Paulo não diz aqui, ó, você vai fazer ser constante, ser firme, ser abundante, porque você sente. Não. Não é algo que eu vou fazer porque eu estou sentindo, porque está muitas vezes sendo agradável, porque eu acho que é bom. Não, porque eu sei que eu fazendo isso para o Senhor não é em vão. Sabendo com convicção, com certeza e com fé. Eu sei que essa é a vontade de Deus, por isso que eu vivo assim, que isso vai agradar a Deus. Não porque eu sinto. Hoje nós vivemos num tempo de que, olha, eu senti. Mas a Bíblia não fala de, não, mas eu senti. Vivemos na experiência. E Paulo aqui não está dizendo que é experiência. Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós que, ó, vocês sabem que isso agrada ao Senhor. Que esse serviço que vocês fazem para o Senhor, que esse modo de vida é o que agrada ao Senhor. Por isso que vocês devem fazer. Não é porque eu sinto. E muitas vezes, hoje nós temos maior número de desigrejados evangélicos do que desigrejados católicos. Antigamente era o católico. Você é católico? Sou. Mas você é só nominal. Você vai em que igreja? Não, nenhuma. Hoje você encontra pessoas que são crentes, você é crente, sou crente, que igreja você vai? Nenhum. Não vou. Aí você fala, por que você não vai na igreja? Porque o pastor lá não reconheceu o meu trabalho. Porque os irmãos lá não foram à igreja legal. Porque é tanto problema. Ele está errado, nós devemos, o pastor, ele deve reconhecer, meus irmãos devem, eu acho que a liderança deve reconhecer, a liderança deve estar sempre incentivando os seus liderados. Nós somos uma igreja que proclamamos que nós somos uma igreja relacional, então nós devemos ser acolhedores. Mas isso deve me tirar? Não, porque eu sei que tudo que eu faço é para o Senhor, e esse trabalho não é em vão. E eu sei que mesmo as pessoas não vendo, mesmo as pessoas não falando, eu sei que aquele que vê, ele vai me recompensar. Então Paulo está dizendo isso, olha, vocês têm que estar convictos disto. De que Deus vê, de que Deus te recompensa, de que Deus, ele vai agir na sua vida. Conversando com um amigo sobre isso, ele trouxe uma ilustração de quando uma semente é plantada. Ninguém vê a semente crescer. Ninguém vê. O agricultor olha para o chão e fala, será que vai dar alguma coisa? Mas a semente está sendo ali enraigada, trabalhada. É a mesma coisa muitas vezes em nossas vidas. Nós estamos fazendo, ninguém pode estar vendo. A Simone é uma pessoa que ela gosta de trabalhar nos bastidores. Eu tenho conversado com o pastor Renato e o pastor Erickson. Eu quero experimentar fazer aqui, trabalhar aqui em algumas áreas que eu nunca trabalhei na vida. Uma delas é ali na frente, estando ali na recepção. Outra que eu tenho orado, nós agora dia 19 de janeiro, lá na Convenção Batista Brasileira, nós vamos ter a abertura de missões mundiais. Quando eu via de missões, eu me arrepiava, viu, Hélio? Eu ir para o campo, vou nada. Ainda não quero ir, viu, irmãos? Não quero ir, não. Não tenho vontade, não. Só se Deus mandar, né? Mas eu creio que com 60 anos, Deus tem misericórdia de mim. Mas é uma área que a gente tem que trabalhar. Sabe, a área de você cuidar, zelar pela igreja, ninguém muitas vezes nem vê, meus irmãos. Mas Deus está vendo. E o trabalho que você está fazendo, para Ele não é em vão. Por isso eu continuo firme, constante e abundante. E esse pastor falou, olha, a mesma coisa é o nosso trabalho para o Senhor.
Mesmo quando ninguém enxerga, Deus está agindo. Meus irmãos, eu sempre tenho comigo, né, quando vou pregar, quando vou falar com alguém sobre a palavra do Senhor, eu chego para Deus, Deus, olha, é o teu povo, é a tua palavra. Eu não sou nada. Se o Senhor não agir na minha vida, eu não vou ser nada. Eu vou atrapalhar o teu povo, eu vou falar um monte de asneira para o teu povo, eu vou confundir o teu povo. A gente tem que entender isto. E que Deus está sempre olhando para aquilo que nós estamos fazendo. E nele nada é em vão. Como está a sua vida? Talvez você esteja cansado. Eu já falei aqui e não vou cansar de falar, eu louvo a Deus por ter encontrado o pastor Renato Mendonça. Há quase 1 ano e meio atrás. Eu estava cansado. Eu estava perdido. Estava sem rumo. E Deus me coloca o Renato. E o pastor Renato me abraçou. Cuidou dos meus filhos, que também estavam aí meio atrapalhados, e cuidou da minha vida. E talvez você esteja assim. Você cansado, pensando que não vale nada a pena. E eu estava na frente do trabalho. Ali da primeira igreja. Eu não tinha falado isso para o pastor Edson e para pastor nenhum. Sabe por quê? É vergonhoso o pastor falar isso. Como um pastor pode falar que está cansado? Quando um pastor pode falar que vai desistir de tudo, não quer fazer mais nada? Mas eu estava assim, cansado. Não estava firme. Constância? Eu não sei se você sabe daquela história que uma mãe chega de manhã para o seu filho, filho, vamos, é 8h30, vamos para a escola bíblica dominical, meu filho. Ele fala, mãe, eu não quero ir, eu não vou de jeito nenhum, não vou. Meu filho, você tem que ir, me dê um motivo porque você tem que ir. Você é o pastor da igreja. E muitas vezes nós estamos assim. E essa palavra veio dizer para nós que nós devemos andar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Talvez você esteja lutando sozinho, como eu estava. E não foi culpa do pastor Edson, não foi culpa do pastor Humberto, do pastor Clóvis, e lá tinham 7 pastores, não foi eu não quis, eu me encolhi ali. E talvez você esteja assim, esteja lutando sozinho, sentindo que não vale a pena, que nada muda. E talvez como eu, você está pensando em desistir. Eu já tinha até um plano, meus irmãos. Falei, eu vou chegar, vou entregar o ministério. Meu pai tem uma chácara, os irmãos aqui conhecem. Vou para lá. Não vou carpir nada não, porque não pensei nisso. Não vou ficar lá. Quando der, eu vou para a igreja, vou na igreja, canto. Talvez você esteja assim. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que você deve estar firme, constante e abundante. Porque o trabalho que você faz, ou que você até parou de fazer e está aí no seu cantinho, não é vão no Senhor. E que você tem uma igreja, que tem irmãos que estão dispostos a andar com você. Se você está aí tão longe, ou vai estar ouvindo, se está nessa situação, venha. Deus tem um propósito para a sua vida. Porque a nossa vida não é em vão. Ela não é em vão. Entenda isso, a sua vida não é em vão quando ela está no Senhor Jesus. Paulo diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Nada, meus irmãos, nada, absolutamente nada, feito para o Senhor é desperdiçado. A oração que ninguém, a lágrima que ninguém notou, a oferta que só você sabe, o serviço que ninguém reconheceu, a fidelidade que ninguém viu. No Senhor, nada
é em vão, porque Ele registrou tudo e Ele te recompensará. Quero concluir dizendo que diante da ressurreição, diante da eternidade, diante da glória futura, Paulo nos chama a viver firmes, constantes e abundantes. Porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Permaneça firme no Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E se você está diante de alguma situação que eu citei aqui, lembre-se, Deus quer restabelecer a sua vida. E aqui eu, o Levi, o Marco, os irmãos aqui se colocam à disposição para estar ajudando você. Talvez você é da igreja, fala, pastor, mas eu sei, mas eu estou aqui. Eu tanto tempo estou na igreja, e como eu vou falar que eu quero desistir? Cuidado, isso pode ser o orgulho ou pode ser Satanás, que sabe que se você der um passo para Cristo Jesus, você vai se levantar, você vai fazer a obra do Senhor novamente, como você já fez. Então não deixe passar o tempo. Eu ontem tinha 15 anos quando eu aceitei a Cristo Jesus. Hoje eu tenho 60. Vocês vão falar, poxa, olha, 60, tem nada, pastor, você tem uns 25. Não, eu tenho 60. Eu tenho 60 anos. E eu olho para trás, meus irmãos, são poucos flashes. A nossa vida passa. Não deixe a sua vida passar. Não permita que ela passe. Use-a para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Porque o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos abençoa, Pai Santo. Somos gratos pela Tua palavra. Aplica-la em nossos corações, ó Deus. E nos ajude, ó Deus, a estarmos sempre firmes, abundantes, ó Deus, constantes na Tua presença, ó Pai. Sabendo que tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que fazemos, ó Deus, não é em vão. E ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ó Deus de amor, o cansaço, o desânimo, Deus, as frustrações, ó Pai Santo. Ó Deus, olha para cada coração. O Senhor conhece cada um de nós, ó Deus de amor. Nos ajude, ó Deus de amor. Se há alguém aqui ou ali na internet, ó Deus, nos assistindo ou que vai assistir, que está desanimado, que não pensa que não vale mais a pena servir ao Senhor, tenha misericórdia, ó Deus de amor. Que Teu Santo Espírito possa renovar as suas forças, ó Deus de amor. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa, ó Deus, fortalecer na Tua presença, Pai Santo. E que nós possamos fazer a Tua obra. Fica com a Tua igreja, ó Deus de amor, aqui reunida e espalhada na face da terra, ó Pai. Que nós possamos ser diferentes. Nós possamos, ó Deus, ser e andar, caminhar e viver como do Senhor, para que possamos ajudar pessoas, ó Deus de amor. Talvez nossos irmãos que estejam feridos, caídos, ó Pai Santo, ou aquele que está perdido sem Cristo Jesus. Nós possamos ser, ó Deus, aqueles que vão estar vivendo e mostrando Cristo Jesus, ó Pai Santo. Nos abençoe, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós Te adoramos. Amém.